E aí, turma, mais uma questão. Bora lá fazer um trato? Se essa temática estiver na prova, você me deve um bombom. Bora lá então? Sem delonga, vê o enunciado, vou explicar direto para as alternativas. Vem comigo. Então, que fala a questão? Um grupo autodenominado sangue puro passou a se organizar sob a forma de associação. Então, esse grupo começou a se organizar como associação. No estatuto, é possível identificar claros propósitos de incitação à violência contra indivíduos pertencentes a determinadas minorias sociais. Diversas organizações não governamentais voltadas à defesa dos direitos humanos, bem como o Ministério Público, ajuizaram medidas judiciais solicitando a imediata dissolução. Segundo a Constituição Federal, a respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa correta. Bom, então vamos lá? Olha só, turma. Primeiro, uma associação. A associação ela tem proteção no artigo 5º da Constituição, mas diz a Constituição, uma associação vai ser protegida se ela tiver fins lícitos e também se não for de caráter paramilitar. Então, a associação tem proteção? Tem, mas não é absoluta essa proteção, ela precisa ter fins lícitos. Pois bem, e a associação aqui, essa associação chamada de sangue puro, ela tem como propósito violência contra indivíduos, contra as minorias sociais, ou seja, esta associação, ela não encontra amparo na Constituição Federal, porque o fim dela não é lícito. O fim dela é incitar violência contra minorias sociais. Tudo bem? Só que veja bem, não é o fato também dela ter fins ilícitos que ela vai ser imediatamente dissolvida. Tem outro vídeo no canal. Então, há uma associação, para ela ser dissolvida ou ter atividade suspensa, a gente agora precisa ter calma. Para ter a sua atividade suspensa, pode ser por decisão judicial e não precisa de trânsito em julgado. Agora, para ela ser dissolvida, aí não. Dissolvida precisa também de trânsito judicial, mas essa decisão precisa estar transitada em julgado. Tomar cuidado aqui. Então, olha só, que eu quero que você entenda: associação com fins ilícitos não tem amparo na Constituição, mas não é pelo simples fato dela não ter fins lícitos que ela vai ser dissolvida assim à torta e à direita. Não, o Supremo e a própria Constituição diz, fala, olha, atividade suspensa pode ser por decisão judicial sem transitar em julgado. Não precisa da coisa julgada. Agora, para ser dissolvida, a decisão judicial precisa ser transitada em julgado. Vem cá, presta atenção agora, vem aqui comigo. Então, o que eu quero que você entenda aqui? A prova pode vir e falar o seguinte: cabe uma cautelar para suspender a atividade da associação? Olha bem grandão aqui. Sim, por que cabe? Porque para suspender a atividade suspensa, não precisa de decisão judicial transitada em julgado. Agora, para ser dissolvida, essa cautelar, ela não vai caber, porque para a dissolução precisa ser transitada em julgado. Beleza? O que mais que eu preciso que você entenda? Eu vou abrir uma tela para a gente conversar. Eu preciso que você entenda uma coisa: quem pode dissolver ou suspender a atividade de uma associação? Somente o Poder Judiciário. Somente o Poder Judiciário é que pode suspender ou dissolver uma associação. O que isso quer dizer, então? Uma lei poderia suspender ou dissolver uma associação? Não, não pode. Um ato administrativo poderia? Também não pode. Olha os não bem grandões aqui. Por que isso? Porque nem o executivo, nem o legislativo podem suspender ou dissolver. Tá claro isso?
A prova vai brincar. Uma associação com fins ilícitos, foi publicada uma lei para suspender. Não pode, o Supremo já disse. É o Poder Judiciário que pode suspender ou dissolver. Se o Poder Executivo não pode, não cabe ato administrativo para suspender ou dissolver. Se o Poder Legislativo não pode, não cabe lei para suspender ou dissolver uma associação, beleza? E o Poder Judiciário, para suspender pode ser uma cautelar, porque não exige trânsito em julgado, e para dissolver precisa do trânsito em julgado. Abro o olho vivo para isso, meu aluno não perde. Vamos para as questões. Visto isso, a gente agora consegue responder as alternativas. Então vamos lá. Alternativa A fala: associação não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário, pois é vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Sim, mas para as associações que tenham fins lícitos. Essa não, essa incitava a violência. Então, o Poder Judiciário pode sim, só lembrando que para dissolver precisa do trânsito em julgado da decisão e para suspender não precisa. Alternativa B, caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida, independentemente do trânsito em julgado da sentença judicial. Não, nós vimos que para ser dissolvida precisa do trânsito. Aqui era o erro desta alternativa. Alternativa B, errada também. A alternativa C fala assim para a gente: a associação poderá ter suas atividades imediatamente suspensas por decisão judicial, independentemente do seu trânsito em julgado. Perfeito. É a nossa alternativa correta, porque para suspender, nós vimos, não precisa transitar em julgado. Apenas para dissolver que precisa. Suspender, não. É a alternativa correta. Você já fica me devendo um bombom, mas vamos aqui olhar a alternativa D. Qual era o erro desta alternativa? Apenas se justificaria a intervenção estatal ser caracterizada a natureza paramilitar da associação em comento. O erro está aqui no apenas, porque ela precisa ter fins lícitos e é vedado de natureza paramilitar. Então, não é apenas paramilitar. Se ela tiver fins ilícitos, também cabe intervenção judicial e não é intervenção estatal aqui, lato sensu, né? Tudo bem, a gente vai aceitar, mas não é só para caráter paramilitar. Para fins ilícitos também cabe intervenção do Poder Judiciário. Opa, a alternativa D está errada. Então a gente assinala a C como correta. E você está me devendo o bombom e a gente vai colocar o nosso nome na lista de aprovados. Sucesso, turma. Fiquem com Deus.